Pega a tua Bíblia essa noite. Abra ela no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler, versículo 1 em diante diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros que estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram a Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos. Repita assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, essa noite eu necessito ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Diga amém para Jesus. Dê um aplauso bem bonito para Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Senta. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Amém? Eu também estou feliz com o meu Deus. É uma honra para nós estarmos aqui nesse culto de domingo. Eu entendo que honra maior não existe. Deus nos permitir estar na presença dEle para agradecermos. Eu já peço que quando você estiver na presença de Deus, tenha um espírito de gratidão no teu coração. Entre pelas portas da casa de Deus com espírito de gratidão, agradecendo tudo aquilo que Ele tem feito pela tua vida. E eu entendo muito bem, eu sei muito bem que Deus Ele tem feito muito por nós. Ele tem feito até mesmo mais do que nós merecemos. Deus Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Então, é por essas coisas que o nosso coração ele tem que ser um coração grato. Entrai pelas portas do Senhor, versículo 2 Bíblia do Sansão, não sei onde está. Entrai pelas portas do Senhor com um coração grato, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus. Eu tenho certeza que nesse dia Deus ele fez com que você tivesse comida na mesa, tivesse roupa para vestir, tivesse a tua família perto de você, aqueles que você ama estavam perto de você. Tudo isso é Deus que faz na nossa vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então agradeça ao Senhor por essas coisas. O texto que nós lemos aqui essa noite nos traz uns ensinamentos aqui
muito poderosas. Essa é a verdade. Essa leitura, tem alguns dias que eu tenho visto pessoas pregarem. Quem participou do último Tadel, que teve na nossa igreja, que é o treinamento de líderes, pôde desfrutar um pouquinho do nosso pastor Sebastião pregando esse mesmo texto, tá? Eu quero pregar o mesmo texto hoje, mas em outro direcionamento, porque a palavra de Deus, ela é dessa forma. Uma única palavra, se ela for pregada todos os dias por um pregador diferente, sempre Deus vai trazer algo novo. Sabia disso? Sempre Deus traz algo novo. A mesma palavra, alguém pode passar um mês pregando o mesmo versículo. Deus, ele sempre traz algo novo dentro daquela palavra. Que a palavra tem esse poder. Uma coisa que eu entendi um tempo na minha vida é que a Bíblia, ela é um livro vivo. Pastor, ela é um livro vivo, é. As palavras da Bíblia, para o leitor que está em espírito, elas saltam da Bíblia e entram no coração das pessoas. Então, eu não sei se alguém aqui já foi um dia em Israel. Pelo menos a grande maioria dos crentes tem um sonho de viajar para Israel. A Bíblia, ela nos dá a oportunidade de irmos para dentro dos lugares onde Jesus ele pisou, ver os milagres que Jesus ele fez. Quantas as vezes que eu lendo a palavra de Deus, parece como se eu estivesse na cena, vendo aquilo que Jesus estava fazendo, lendo a palavra. Jesus curando um cego, eu posso ver o cego na beira do caminho, eu posso ver Jesus ali dando uma palavra. A Bíblia tem esse poder, tá bom? Então, se alguém aqui pode falar assim, pastor, nunca fui, e talvez, porque a grande maioria, essa é a verdade, dos crentes, pode acontecer de nunca pisarem na terra onde Jesus ele pisou, que foi Israel. Mas, se você começar a ler a Bíblia, você vai viajar junto com Jesus pelos lugares aonde ele passou, tá bom? A Bíblia é um livro vivo, um livro vivo. E nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica. Desliga essa luz aqui, Ney. Estamos diante de uma passagem bíblica aonde é o início da caminhada cristã de alguns discípulos de Jesus. Todos nós entendemos que a caminhada cristã ela tem um início. Ela inicia. Em algum ponto, a tua caminhada ela iniciou. Quando você aceitou Jesus, na igreja, na célula, quando alguém falou de Deus para você, tá? Hoje, por exemplo, pela manhã, nós tivemos batismo nas águas, acontecendo pelas nossas igrejas. E o batismo, ele também simboliza o início de uma caminhada. O batismo, ele é uma pessoa dizendo que não quer mais viver para o mundo, quer viver para Deus e decide morrer para o mundo. E o batismo, ele simboliza isso. A morte de uma pessoa para o mundo. Então, quando alguém morre, tem que ressurgir outro. Tem que ressurgir outro. O batismo também, ele é o início de uma caminhada. Eu costumo entender que a caminhada cristã, se alguém um dia chegou para alguém aqui dessa igreja e falou assim, cara, aceita Jesus, porque se tu aceitar Jesus, todos os dias da tua vida você vai estar com um sorriso na boca. Você não vai passar por dificuldade, você não vai passar por tribulação. Quando um vento querer soprar contra você, Jesus já vai apaziguar. Eu sei que essas palavras elas são bonitas para falar para alguém. E se alguém está ali meio que querendo viver uma vida sem tribulação, sem tristeza, sem dificuldade, essa proposta é uma proposta boa. É uma proposta boa. Pastor,
Então o Senhor quer dizer essa noite que a caminhada cristã, ela não é uma caminhada só de dias de vitória, pastor? Não. Não. A caminhada cristã, ela é uma caminhada que ela tem os seus desafios e os seus obstáculos. A caminhada cristã é uma caminhada que tem as suas dificuldades. Aquelas pessoas que um dia decidiram seguir a Jesus, não vai ser todos os dias da vida dela que ela vai acordar e ela vai vencer tudo. Que tudo vai dar certo. Que as coisas que ela colocou para fazer no coração vão se realizar naquele dia. Sério, pastor, que vai ter dias que as coisas não podem dar certo para mim? Vai ter. Sério, pastor, que a caminhada cristã muitas das vezes vai ter obstáculos e desafios? Vai ter. Uma coisa que eu entendi um certo tempo sobre a caminhada cristã é que ela não é, entenda isso, não é, fazendo aqui um paralelo como exemplo, os esportes que acontecem nas Olimpíadas de corrida. Olimpíadas de corrida tem pelo menos 2 esportes lá que eu sei o nome. Um é o tiro de 100 metros, que é aquela corrida que acontece muitas das vezes em menos de 50 segundos. Eu lembro no tempo das Olimpíadas, falava-se muito sobre um corredor, não sei pronunciar o nome dele, eu sei que é Bolt no final, não vou nem tentar. Mas ele era considerado o homem mais rápido dentro desse esporte que era o tiro de 100 metros. Em menos de 1 minuto ele saía do início e chegava já lá no final, e acabava e ele ganhava aquela competição. Ganhava. Mas existe outro esporte também dentro da corrida, que acontece também em Olimpíadas, chamado maratona. Eu já assisti algumas maratonas. Lembro até nome aqui, Maratona de São Silvestre, passava na televisão, não sei se passa ainda hoje. Mas aqui em Porto Velho também, uma vez ou outra, algumas pessoas aí idealizam maratonas para que pessoas possam correr. Só que ela é diferente do tiro de 100 metros. O tiro de 100 metros, ele é rápido. É um tiro, como o nome próprio diz, é um tiro, é rápido. Em menos de 1 minuto, sai daqui e chega no final. Agora a maratona, o mínimo que deve existir de quilômetros percorridos numa maratona são, isso aqui eu sei, 42,5 quilômetros. É o mínimo que pode ter uma maratona. Não pode ter maratona de 20 quilômetros. Não pode ter maratona de 30. O mínimo é 42,5. E eu sei muito bem, porque eu também entendo de distância. Para aqueles que não entendem, eu tento aqui te colocar dentro da palavra. 40 quilômetros seria como você ir no Candeias e voltar. Você ir lá e voltar. Agora você imagine indo correndo e voltando correndo. No meu tempo de menino, de adolescente, eu já fui algumas vezes de bicicleta. Eu ia para aqueles balneários lá para o lado do Candeias. E quantas foram as vezes que eu fui de bicicleta com os meus amigos? Não correndo, de bicicleta. E se de bicicleta já era demorado e cansativo, imagine você ir correndo e voltar correndo. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que uma maratona ela é demorada. Isso quer dizer que uma maratona ela é também cansativa. Isso quer dizer que dentro de uma maratona vai ter competidores que eles vão ser tentados. Eles vão ser tentados em olhar para trás. Dentro de uma maratona tem competidores que vão ser tentados a parar de correr. Algumas pessoas até passam mal. Isso tudo acontece dentro de uma maratona. Pastor, o senhor está dizendo essa noite que a caminhada cristã, ela é uma maratona, que não se faz ela rápido, não se faz rápido,
que durante a corrida pode ter pessoas que vão se cansar, vão olhar para trás, que durante a corrida vai ter pessoas que podem, que são boas de distância, podem falar dessa forma: o quê? Eu correr 40 quilômetros? Isso é para gente besta. Eu que não faço isso. Eu vou cansar 40 quilômetros para ficar correndo aí igual um besta. Algumas pessoas, elas podem até ter esse pensamento. Hoje está na moda, por exemplo, aquelas pessoas que andam de bicicleta. Hoje está bem na moda aqui em Porto Velho. E eu confesso algo para vocês. Eu já passei de carro por pessoas que estavam ali praticando ciclismo de bicicleta, e essas pessoas estavam no sol quente. Eu já cheguei a falar dessa forma: esses caras são doidos? Isso são malucos, esses caras que estão fazendo isso? Aonde que eu vou nesse sol quente, tá andando de bicicleta por hobby, por diversão? Então eu já olhei para alguém e falei isso. Mas eu quero que você entenda esse paralelo. Eu quero trazer para mim, para você essa noite, que nós estamos caminhando, correndo em uma maratona. E nessa maratona vai existir, sim, algumas dificuldades na vida. Vai existir pessoas que vão querer olhar para trás, vai existir pessoas que vão querer parar, vai existir obstáculos no meio do caminho. Vai existir obstáculos. Uma das frases que eu tenho carregado comigo um tempo da minha vida, eu repito essa frase com frequência aqui na nossa igreja, ela diz dessa forma: que não importa a forma que você começou a tua caminhada cristã, o que importa é a forma que você vai terminar ela. Não importa o início, porque não sei se você já assistiu uma corrida, no início todo mundo parte, no início todo mundo vai. A desistência começa a acontecer pelo menos alguns quilômetros depois que iniciou a corrida. Ninguém desiste no início. Dificilmente alguém já no início fala: não quer não. Ele começa pelo menos. Aí ele vai vendo algumas dificuldades. E acontece o que acontece com várias pessoas. Elas ficam no meio do caminho. Elas param, elas desistem, elas olham para trás. E uma coisa que eu aprendi com o meu Deus: o que, pastor, o senhor aprendeu com o seu Deus? Que o reino dos céus, ele será tomado pelos vitoriosos. Pastor, o reino dos céus será tomado pelos vitoriosos? Sim. Todo e qualquer perdedor não entrará no reino dos céus. O reino dos céus, desde a sua fundação, ele já está preparado para os vitoriosos. Vitoriosos, aqueles que um dia vão ter medalhas, aqueles que um dia vão ter coroas. É para esses que o reino dos céus, ele está preparado. E você tem que convir comigo que para ser vitorioso em algo, em qualquer competição, você tem que iniciar, mas você também tem que concluir. Alguém que hoje apresenta um certificado de qualquer que seja um curso que ele tem hoje, isso quer dizer o quê? Que ele iniciou aquele curso e ele concluiu aquele curso. E hoje ele pode apresentar para qualquer pessoa: olha aqui, ó, eu tenho um certificado de conclusão, porque eu iniciei e eu terminei. Opa, tu é um vitorioso. A caminhada cristã, eu quero que nós possamos entender nessa noite, ela é dessa forma. Ela existe apenas dois perfis de competidores. Pastor, a caminhada cristã, ela existe apenas dois perfis de competidores, é o vitorioso e o outro é o derrotado. Assim como quando você olha na Bíblia, você vê sempre duas opções, você sempre vê dois lados. Aqueles que leem Bíblia sabem que quando você olha na Bíblia, a Bíblia fala sobre porta estreita e porta larga. A Bíblia fala sobre bênção e fala sobre maldição. A Bíblia fala sobre o justo e fala sobre o ímpio. A Bíblia fala sobre o céu e a Bíblia fala sobre o inferno. Uma coisa que eu entendi um tempo na minha vida
é que não existe campo neutro. Pastor, o que seria campo neutro? Campo neutro seria aquele que ninguém é dono. Sabe, consegue passar na tua cabeça um pedaço de terra que ninguém é dono? Pode existir, humanamente falando, sei lá, nos oceanos, talvez, não vou aqui me aprofundar. Pode existir algumas partes dos oceanos que ninguém seja dono e todo mundo pode passar por lá. Mas campo neutro, eu quero que você entenda isso. No mundo espiritual. O que eu disse? No mundo espiritual. Não existe campo neutro. Não existe lugar que não tenha dono. Não existe território que não tenha dono. Tudo tem um lado. Ou é o lado A ou é o lado B. E quando você começa a analisar o mundo espiritual, você começa a entender que existe sim uma briga de duas forças, que é a força do bem contra a força do mal. Existe sim essa briga. E uma coisa que eu quero que nós possamos entender nessa noite, pastor, aonde Deus não é dono, aonde Deus não é dono, quem é o dono? Satanás. Aonde Deus não reina, aonde Deus não reina, quem reina, pastor? Satanás. Você consegue entender isso essa noite? Se não existe alguém, se Deus não está naquele lugar reinando, a resposta é óbvia, que quem está reinando lá é Satanás. Se Satanás, ele reina em certo lugar, isso quer dizer então que Deus, ele não reina naquele lugar, porque só é um ou é outro. E uma coisa que nós temos que entender no nome do Senhor Jesus, é que o diabo, que é o nosso inimigo, para aqueles que não sabem, essa noite eu te aviso, o teu inimigo, segundo a Bíblia Sagrada, não é fulano e ciclano. O teu inimigo, segundo a Bíblia Sagrada, é Satanás. Quando a Bíblia ela fala sobre a briga que existe do diabo, o diabo ele não briga com Deus. Tu sabia que não existe uma briga do diabo com Deus? Porque eu sei que pode existir no meio dos crentes pessoas pensando que Deus ele fica de dia e de noite lutando contra Satanás. Pode existir pessoas pensando que existe uma briga de Deus querendo aniquilar Satanás e os dois vão para o ringue. Tu sabia que não existe essa briga? Porque até mesmo o diabo ele não seria um adversário à altura do nosso Deus. O diabo não é adversário à altura do nosso Deus. E o diabo sabe disso. O diabo não se atreve, essa é a verdade, o diabo não se atreve a nem blasfemar contra Deus. O diabo ele sabe que Deus existe. Uma coisa que eu entendi na Bíblia é que o diabo ele é crente. Pastor, o diabo ele é crente? É. A Bíblia fala que o diabo ele crê sim em Deus. Ele é mais crente do que pessoas que estão dentro da igreja. Ele sabe do poder que Deus tem. Ele sabe o que Deus pode fazer. Mas uma coisa que eu quero que nós possamos essa noite meditar. Pastor, já que o diabo sabe que não pode vencer Deus, quem o diabo tentará confrontar e batalhar? A imagem e semelhança de Deus. Pastor, quem é a imagem e semelhança de Deus? Você, abençoado. Pela Bíblia Sagrada, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E uma coisa que pelo menos vem na minha cabeça quando fala-se em imagem e semelhança de Deus, vem na minha cabeça brilho, glória. E uma das coisas que eu entendo que Satanás ele quer acabar com o brilho, a vida daqueles que servem a Deus. Uma coisa que eu entendi,
nessa briga de batalha espiritual é que o diabo não está muito preocupado. Tu já entendeu? Que a briga do diabo é contra você. Vou até citar um versículo para você não dizer que eu estou mentindo, tá bom? O apóstolo Paulo disse dessa forma: a nossa briga não é contra carne, a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas a nossa briga é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. Resumindo tudo, a nossa briga é contra o diabo. É contra ele que nós lutamos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E o diabo, sabendo disso, que não pode vencer Deus, ele vai querer vencer você. Você que está dentro da igreja. Você que pelo menos está tendo contato com a palavra de Deus em alguns dias da semana. Porque o diabo não está muito preocupado com quem está lá fora. O diabo não está muito preocupado com quem está lá, porque quem está lá já está na mão dele. Quem está lá já está no território dele. A batalha que o diabo ele vem, se levanta para batalhar, é contra os filhos de Deus, é contra os servos de Deus. E uma coisa que eu descobri um tempo da minha vida, que uma das armas mais poderosas que o diabo ele tem, e ele usa essa arma dentro da igreja. Pastor, qual é essa arma? É uma arma chamada desânimo. É uma das mais poderosas que o diabo ele tem. E ele não costuma usar essa arma lá fora. Ele costuma usar essa arma aqui dentro para atingir os servos de Deus. Se eu perguntasse essa noite aqui para as pessoas que estão aqui, algum dia, alguma hora, você já se sentiu desanimado de caminhar na presença de Deus? Existem pessoas aqui que sim. Existem pessoas que até o linguajar, não é o da Bíblia, mas o linguajar que as igrejas adaptaram para aquele que sai da presença de Deus é o desviado. Hoje, a palavra mais moderna é desengrejado. Mas tudo é a mesma coisa. Todos tomaram a decisão de um dia saírem da presença de Deus. Mas por que uma pessoa desvia ou é desengrejada? Por quê? Porque o desânimo bateu. O desânimo bateu. Eu sei que algumas pessoas, como pastor eu sei disso, algumas pessoas, quando elas saem da presença de Deus, elas têm um motivo. Eu já me deparei com vários motivos de pessoas que decidiram um dia sair da presença de Deus. E vou ser bem sincero com você essa noite. Foi motivos dos mais diversos. Mais diversos. Eu já vi pessoas que saíram da igreja porque a fulana de tal falou da vida da ciclana. Eu já vi pessoas que saíram da igreja porque não gostou de alguma coisa que o pastor fez na estrutura da igreja. Eu conheço, não vou falar nome, nem é daqui, mas eu conheço umas pessoas que saíram de uma igreja porque um dia o pastor chegou e falou assim: nós vamos comprar cadeiras acolchoadas para a igreja, só que vai ser preta as cadeiras. A irmã, mais um grupo de pessoas saíram, porque o quê? O pastor quer colocar cadeira preta, mas é acolchoado, mas é preta. Eles não aceitaram e foram desviados. Eu lembro de uma experiência minha, de uma irmã, uma vez saiu da igreja e falou: sabe por que eu saí, pastor? Porque o Senhor, no dia de Santa Ceia, não chamou os irmãos para fazerem um concerto com Deus. Eu falei: não, irmão, pelo amor de Deus, é por causa disso. Porque eu não chamei os irmãos para fazerem um concerto, pastor, porque eu queria fazer um concerto e o Senhor nos chamou. Mas o que isso tem a ver? Você tem que se consertar todos os dias da tua vida com Deus. Mas uma coisa é que, como pastor, eu tenho tido essa experiência de ouvir desculpas de pessoas que se afastaram da presença de Deus. E sabe o que eu posso concluir? Que não existe justificativa nenhuma plausível para alguém dizer: eu saí por causa disso.
eu desanimei por causa disso. Eu não fui mais por causa disso. Não existe nenhuma justificativa que pode falar assim. Sabe por que que eu me afastei da igreja? E eu quero já quebrar um tabu aqui. Porque tem gente falando assim: eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. É a frase que o diabo inventou nos nossos tempos. Sabia que o diabo inventou essa frase? Eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus, tá, pastor? Mentiroso! Se você se afasta daquilo onde Deus criou, planejou, aquilo que Deus tem como projeto na terra, que é a sua casa, que é a igreja, que é o crescimento do reino, se você se afasta disso, instantaneamente você vai para o outro lado. Lembra que eu falei agorinha para nós? Não existe campo neutro. Ou nós estamos em um lado, ou nós estamos do outro. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos do lado de Satanás. E uma coisa que nós temos que entender. Porque quanto mais distante você vai ficando de Deus, mais você vai se aproximando do diabo. Imagine que Deus está aqui nesse banco. E imagine que o diabo está aqui do outro lado. Existe uma distância de 10 metros aqui de uma parede para outra. E você está aqui ao lado de Deus. E durante a tua vida, por algumas circunstâncias, alguns podem falar por alguns motivos, eu vou decidir me afastar um pouquinho das coisas de Deus. Eu vou decidir me afastar, e você vai se afastando. Se afastou 1 metro hoje, porque eu quero que você entenda isso. Ninguém afasta de Deus 10 metros de uma vez. É igual aquela pessoa que diz assim: pastor, ontem eu estava na igreja, aleluiada, aleluiada, e hoje, segunda-feira, eu estou desviado. Isso é possível, pastor? Não é possível. Não é possível você ir para a igreja num domingo e acordar segunda-feira desviado. Pastor, mas já aconteceu comigo. Qual é a resposta? Você já vinha se desviando fazia tempo. Você já vinha se distanciando havia tempo. Aí chegou um momento que você se distanciou de vez. Mas não existe essa de um dia eu estou aqui cheio do Espírito Santo e outro dia ali me afastei e desviei. Não, você já vem caindo. Mas eu quero que você entenda aqui a cena. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me aproximo de quem? Do diabo. Quanto mais eu me distancio do meu Senhor, o diabo está desse lado, mais eu me aproximo do diabo. Aí você pode fazer igual alguns fazem. Está do lado do diabo, mas abrir a boca para falar que ama a Deus. É o que mais acontece, ainda mais aqueles que falam, aqueles que são os desengrejados, eles são experts em estar dentro desse campo, vivendo isso no mundo espiritual. Eles estão distantes de Deus, estão no território do diabo, estão sob os cuidados de Satanás, mas eles falam: não, mas eu não me afastei de Deus. Mentira. Isso não é possível. Mas eu quero que no nome do Senhor Jesus, nós possamos essa noite, eu quero percorrer por esse rumo, nós possamos vencer essa noite a arma que o diabo ele usa aqui dentro. Pastor, qual é a arma que o diabo ele usa aqui dentro? Eu falei agorinha, qual é a arma? Tem ninguém atento à palavra essa noite? Qual é a arma? O desânimo. Pastor, o diabo ele usa o desânimo aqui dentro. Ele usa o desânimo aqui dentro. E alguém pode se perguntar: pastor, como eu me defendo dessa arma que Satanás ele usa dentro da igreja, que é o desânimo? Vamos aqui para o texto da Bíblia. Nós estamos diante aqui de uma cena
onde nós encontramos alguns pescadores que eles tinham passado a noite toda pescando, e eles não tinham pegado nada. Entenda, eles passaram a noite toda pescando, era o trabalho deles, e eles não pegaram nada. Voltaram para a praia, e a Bíblia narra essa cena, que eles estavam agora lavando as suas redes. Lavando. Aí nós temos que entender uma coisa. O ser humano, ele é dessa forma. Quando algo não dá certo, ainda mais aquilo que você planejou para dar certo, aquilo que você criou expectativa para dar certo, quando isso não dá certo, isso é a natureza do ser humano. Você vai ter um sentimento de tristeza e desânimo. Qualquer pessoa que é ser humano vai ter isso. Opa, não deu certo, me entristeci. Algumas pessoas chegam a desanimar. Aí nós agora estamos diante de uma cena de Jesus chegando. Esses pescadores estão, sim, desanimados, porque a noite não foi para peixe. E a expectativa do coração deles, sabe qual era? Era voltar com a embarcação cheia de peixe. E eles não voltaram. Eles estão agora lavando as redes. E quem aparece agora na cena? Jesus Cristo, o nosso mestre. Aparece pelas redondezas da praia fazendo o quê? Pregando. Pregando. E agora a Bíblia fala que ele se aproxima daqueles pescadores. Dentre eles está ali Pedro também. E uma das primeiras conversas que Jesus, em outros evangelhos, narra também dessa forma. Uma das primeiras conversas que Jesus ele tem com aqueles pescadores é isso, ele pede. Jesus ele pede a permissão para poder entrar no barco deles e continuar a pregação que ele estava fazendo para a multidão. Entenda isso. Jesus ele pede permissão para entrar no barco deles e continuar a pregação que ele estava fazendo para a multidão na praia. Só para você entender a cena, Jesus está pregando, a multidão é muita, começa a se aglomerar muita pessoa, e agora Jesus ele tem que ir para um lugar mais alto. E alguns evangelistas eles narram também esse episódio, e narram dessa forma. Jesus pede, e sabe o que acontece? Pedro e os demais pescadores que estão ali com ele permitem que Jesus ele entre dentro do barco. Sabe o que nós podemos aprender já aqui? É que Deus, quando ele vai entrar na vida de alguém, ele não é igual Satanás. Pastor, ele não é igual o diabo, não. Por quê, pastor? O que o diabo ele faz? Entenda uma coisa. O diabo, quando ele vai entrar na vida de alguém, ele não tem educação nenhuma. O diabo ele não pede com licença e nem pergunta se pode entrar. O diabo, quando ele vai entrar na vida de alguém, ele não bate na porta. O diabo, quando ele vai entrar na casa de alguém, ele não aperta a campainha. Mas uma das formas que o diabo ele entra na casa de pessoas, e muitas das vezes sabe como que é? Primeiro, sem permissão oficial. Vamos se dizer assim, pastor, quando o Senhor fala sem permissão oficial, o que o Senhor está dizendo? É aquela permissão que você olhou para o diabo e disse assim, diabo, eu declaro com as minhas palavras que você tem permissão para entrar na minha casa. Eu sei que alguns dão essa permissão oficial, de olhar para Satanás e falar, diabo, tu pode entrar, tá, diabo, dentro da minha casa. Mas uma coisa que o diabo ele faz, é que, em muitas das vezes,
Como ele não pede permissão, e às vezes você nem falou com palavras para ele entrar, mas ele chega na casa de alguém e muitas das vezes arromba a porta. Ele não bate, não aperta a campainha, ele arromba a porta e ele sai entrando. E eu não sei se você já percebeu que tudo aquilo que o diabo ele traz para a vida de alguma pessoa sempre é maldição. Em um dos textos, a Bíblia fala que o diabo ele vem roubar, matar e destruir. Nunca espere do diabo entrando na casa de alguém trazendo cura, trazendo prosperidade, trazendo alegria, trazendo felicidade. Não, sempre ele vai trazer coisas ruins. Quando ele não entrar arrombando a porta, eu sei que o diabo ele entra por algumas brechas. Pastor, o diabo ele entra por algumas brechas. E eu até entendo que na casa de crente o diabo não entra pela porta. Mas na casa de crente o diabo às vezes entra por brechas. Já viu aquelas casas? Antigamente era mais normal. Fazíamos casa de madeira e deixávamos uma frecha. Mas aquela frecha, em regra, não era para ficar destampada. Era um acabamento que logo após o carpinteiro ele ia vir e ele ia colocar um pedaço de pau, creio que o nome seja esse, chamado mata-junta. E a mata-junta, ela ia fechar aquelas brechas. Era só uma questão de estética, porque quando olhasse a casa por fora, ia ficar bonito. Mas eu já vi casas que não tem a mata-junta. E quando não tem a mata-junta, fica o quê? A frecha. E tu sabia que na casa de crente, no mundo espiritual, o diabo ele não entra pela porta. O diabo ele entra pelas brechas que existem. Uma pequena brecha que o crente ele dá. Quando eu falo que no mundo espiritual não existe campo neutro, eu quero que você entenda isso. Às vezes é uma palavra, é uma atitude, é um pensamento. É uma música que você ouve, é algo que você vê, é algo que você pega. Tudo isso abre portas de legalidade para o diabo entrar na vida de crente. Pastor, quando o Senhor fala, algo que eu vejo abre uma porta de legalidade para o diabo entrar, preste muita atenção nisso que eu vou falar aqui essa noite. O diabo ele costuma entrar na vida de pessoas, pelo menos pelos 5 sentidos que existem no corpo humano. Alguém aqui que um dia foi para aula de ciência ou biologia, aprendeu um tempo lá que existe pelo menos, pode deixar, né? Existe pelo menos 5 sentidos. 5 sentidos no corpo humano. Se não me falha a memória, mas existe o tato, que é pegar, existe o olfato, existe a visão, existe a audição, e qual é o outro agora? Paladar. Que igreja sábia, glória a Deus. Mas essas 5 funções, tato, olfato, visão, paladar e o outro que eu esqueci, mas você sabe, a audição, são portas de legalidade aonde pessoas podem dar para o diabo entrar. Uma muito fácil, a visão. Quando você, por exemplo, olha para algo que não deve olhar, eu coloco aqui, por exemplo, um homem que é fiel à sua esposa, mas uma hora ou outra, no meio das caminhadas pela Zona Leste, Amador dos Reis, ele encontra uma mulher bonita. E os olhos dele agora permanecem naquela mulher bonita. Sabe o que aconteceu? Quando você olhou, permaneceu olhando, você agora criou-se um desejo no coração. Quando você criou o desejo no coração, instantaneamente uma brecha foi aberta para o diabo ele entrar.
Existe um texto na Bíblia quando fala sobre o diabo, e eu até entendo que esse texto é para crente. Quando a Bíblia fala que o diabo ele é comparado como um leão. Ele tenta imitar o nosso Deus, que é o leão da tribo de Judá, e o diabo ele fica ao derredor, ao derredor. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que ele fica ao derredor, bramando como um leão, querendo devorar a vida daquela pessoa. Mas entenda uma coisa comigo essa noite. O diabo ele fica ao derredor daquelas pessoas que não abrem legalidade para ele entrar na sua vida. Você acha que o diabo ele está ao derredor daqueles que não têm Deus? Negativo. O diabo ele já tá, a pessoa já está sentada no colo do diabo. O diabo não está ali rodando na vida da pessoa, o diabo já está dentro da pessoa. Eu até entendo que ele está ao derredor do crente, do servo de Deus. Porque até mesmo a Bíblia fala que ao redor do justo, daqueles que amam a Deus, a Bíblia fala que Deus ele acampa os seus anjos. Então se eu amo a Deus, se eu sou servo de Deus, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Então o diabo ele tem que estar ao derredor. Mas entenda isso. Uma vez crente abrindo uma brecha, o diabo já não fica mais ao derredor. O que o diabo faz? Ele já entra. Ele já entra. E é dessa forma que o diabo ele entra na casa de crente. Eu conheço crente que ouve música mundana. Eu conheço crente que se amarra em ouvir lá esqueci o nome do sertanejo agora da moda, o Gustavo Lima. Eu vi crente quando o Gustavo Lima veio aí, creio que foi ali na Talismã. Eu vi, é crente, porque eu falei agora que até o diabo é crente, então eu posso falar que a pessoa é crente. Eu vi crente postando foto no show do Gustavo Lima. E eu sei que existe crentes que na sua casa, ao invés de colocar um louvor de adoração a Deus, eles colocam lá Gustavo Lima. E olha que eu sei que existe hoje na música aí músicas demoníacas de apologia a droga, sexo. Pastor, e às vezes pode ter crente ouvindo? Pode. Aí alguém pode falar assim, pastor, mas não é errado, pastor. Não é pecado, pastor. Lembra que eu te falei que o diabo, ele entra assim pelos 4 sentidos do corpo humano, e a audição também é um deles. Quando você se coloca para ouvir algo que não foi inspirado por Deus, e eu já quero que você entenda sobre inspiração, eu falei e eu repito, só existe 2 campos, e os 2 campos têm dono, só existe 2 lados, ou é Deus ou é o diabo. Repito de novo, não existe campo neutro. Vamos falar aqui, por exemplo, de música. Alguém pode falar, pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Como não existe campo neutro, e todo compositor que compõe uma música, ele teve algo chamado inspiração. Ele foi inspirado por alguém. Tu já viu na Bíblia o salmista ele dizendo que Deus, nosso Deus, ele habita no meio dos louvores? Uma coisa que eu aprendi um tempo na minha vida, eu tenho que fazer um ambiente, proporcionar um ambiente bom para que Deus ele possa se manifestar. E uma das formas mais eficazes de eu fazer um ambiente para Deus se manifestar é através dos louvores. Se eu quero que o meu dia seja um dia abençoado, eu vou lá e começo a preparar o ambiente da minha casa com o quê? Com o louvor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus, ele habita no meio dos louvores. Se eu fosse aqui estar pregando em um tadel de liderança, eu estaria falando assim, ei, ainda antes de você começar a tua célula, você tem que preparar o ambiente. O ambiente ele é preparado e pode ser preparado com louvores. Por quê? Deus habita no meio dos louvores. E o contrário é verdadeiro.
Se Deus habita no meio da música e dos louvores, eu quero que você entenda, Satanás também habita. Aí eu entro agora no campo da inspiração. Se os louvores que louvam a Deus foram inspirados por Ele, pelo Espírito Santo, quem foi que inspirou um compositor para fazer lá uma música sertaneja? Já que não foi Deus. Foi o diabo. E quando eu me coloco a minha audição para permitir que entre dentro dela, e eu quero que você entenda isso, entre dentro dela com a minha permissão. Eu não estou aqui pregando para alguém que tem que passar o dia todo no trabalho ouvindo uma música que não colocou, como é o meu caso às vezes. Estou falando para pessoas que vão lá e apertam o play. Aí você aperta o play e permite que aquilo entre. Algo que é inspiração do diabo. Aí o que acontece? Você abriu uma porta para o diabo entrar na tua casa. Aí às vezes você se pergunta, por que na minha casa eu só fico doente? Por que na minha casa as coisas não estão dando certo? Por que as portas não se abrem? Por que não dá certo isso? Por quê? Porque o diabo está lá reinando. E como é que ele entrou? Por uma brecha, por uma frecha que a pessoa própria permitiu. Aqueles que pensarem assim, pastor, não tem nada a ver. Existe até uma música, creio até que seja uma paródia que fala assim, tem nada a ver, algumas pessoas cantando, tem nada a ver. Isso é normal, a pessoa fala. Aí a música termina dizendo, eita coisinha que faz crente se dar mal. Quando alguém fala, tem nada a ver, não pastor, isso não tem nada a ver. Isso aí vai fazer você se dar mal, tá bom? E sabe como é que o diabo vai estar lá dentro da tua casa? Tirando onda, rindo à toa. E você pode falar, sai diabo. Qual a autoridade que tu tem se tu permitiu ele entrar? Uma vez você permitindo, meu irmão, para tirar, não sai não. Se não for o sangue de Cristo, o poder de Deus, o diabo ele reina na casa de crente. E eu quero que no nome do Senhor Jesus nós entendamos algo que todo crente tem que entender. Pastor, o quê? O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é verdade. O crente não tem que ficar pensando assim, pastor, eu só acredito naquilo que eu vejo. Vai pensando dessa forma, que o diabo ele vai bailar lá dentro da tua casa. Não, pastor, eu não entendo que tudo é o diabo, não. É isso que ele pensa, quer que você pense. Porque, tu sabe, eu estou entendendo mais ou menos dessa forma. Sabe qual é a coisa agora que o diabo está querendo que as pessoas pensem? O diabo está querendo que as pessoas pensem que ele não existe. O diabo está querendo que as pessoas pensem que nem tudo é ele que faz. Eu até mesmo já preguei que muitas das coisas que acontecem na nossa vida nem sempre é o diabo, mas às vezes é culpa nossa. Mas eu não prego e eu não estou omitindo que o diabo ele não tem participação e ele não trabalha, porque até mesmo o diabo é espírito. O diabo não tem folga, não tem feriado, não tem descanso. Ele trabalha 24 horas para destruir pessoas, destruir famílias. E quando você agora começa a falar assim, não, o pastor fala agora que é tudo o diabo, o diabo. Foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez aquilo. Quando você começa agora a ir para esse lado e pensar que ele não faz nada e tudo é culpa tua, sabe como é que ele fica? Ele rindo da tua cara. Porque ele está fazendo... Tu não está acreditando que é ele, porque você deu uma porta para ele entrar, e ele fica lá dentro, reinando. Essa é a palavra correta. Ele fica reinando, porque você permitiu ele entrar. Se você entendesse que tudo que nós fazemos no mundo físico, ele soa por espiritual. Eu pregava aqui, acho que domingo passado, sobre o poder da palavra. E eu falava assim... Quando você libera uma palavra da tua boca, essa palavra,
no mundo espiritual ela vai alcançar alguma coisa. Ou ela vai se tornar bênção ou ela vai se tornar maldição. Não tem campo neutro. Não tem que falar, não, pastor, eu vou aqui declarar palavras de maldição e não vai acontecer nada. Não, no mundo espiritual alguma coisa vai acontecer. E o crente tem que entender isso. Ele tem que ter um discernimento espiritual para entender que algumas coisas que às vezes podem estar dentro da sua casa, algumas coisas que você mesmo pode estar dando brecha para o diabo entrar. E você, se não se atentar e fechar essas brechas, o diabo ele vai reinar na tua vida. Pastor, terminando aqui a palavra. Pedro e os demais discípulos permitiram que Jesus entrasse, pastor. Permitiu que Jesus entrasse. Um dos textos mais bonitos que existe na Bíblia. É claro que é uma carta dirigida à igreja, mas quando a Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Dentro aqui de Pedro permitindo que Jesus entrasse no seu barco, é a mesma coisa no mundo espiritual. Você tem que permitir Jesus ele entrar na tua vida. Você tem que abrir a porta para ele entrar na tua vida. Aí eu estou pregando essa noite para que nós possamos vencer a arma que o diabo ele tem atingido alguns crentes, que é o desânimo. Eu estou pregando sobre isso. O diabo atinge a vida de crentes através do desânimo. Nós estamos diante de um texto onde os pescadores estavam desanimados. Nós vemos agora a primeira coisa que eles fazem. Eles permitem Jesus entrar. Jesus entrou, já é uma coisa boa. Você abriu a boca e chamou Jesus, já é algo bom. Primeiro passo para alguém ir para o céu é através da boca. A Bíblia fala que aquele que confessa com a boca. Segundo passo, crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia fala, vai ser salvo. Primeiro passo é boca. Então Jesus ele entrou. Mas agora Jesus, ele dá uma ordem para Pedro e aqueles demais pescadores. Pastor, qual é a ordem? Acabou-se a pregação de Jesus. Acabou. E agora Jesus, ele se vira para Pedro e aqueles pescadores e fala, vão para onde as águas são mais fundas. Pegue o barco, reme ele para onde as águas são mais fundas. E sabe o que acontece? Pedro e os outros pescadores obedecem. Remam o barco para onde está mais fundas as águas. Naquele momento agora Jesus diz para eles, lancem as vossas redes. Com um pouquinho de dúvida, posso entender isso, porque tinham passado a noite toda e não tinham pegado nada, mas eles decidem lançar fora o medo, eles decidem lançar fora a dúvida, porque quero que vocês entendam sobre o campo da fé. O campo da fé não trabalha com dúvida e incredulidade. Se eu quero que bênçãos, milagres aconteçam na minha vida, eu tenho que lançar fora medo e dúvida. Se o medo e a dúvida estiverem no meu coração, existe uma probabilidade muito grande de não dar certo. Esses pescadores tiveram que lançar a dúvida, porque eles tinham passado a noite toda pescando. E pode ser que seria no mesmo lugar onde Jesus mandou eles estar, lançando as redes. Mas sabe o que eles fizeram? Decidiram. Eu quero que você frise isso. Decidiram lançar as redes. Quando eles decidiram lançar as redes, o que aconteceu? Uma grande quantidade de peixes foi pego, e agora eles se alegram, começa a puxar as redes para dentro do barco. Um barco só não é suficiente para tanta bênção, para tanto peixe. Ele tem que chamar amigos que estão ali por perto,
E os barcos dos amigos também são cheios. Mas entenda algo, eles decidiram obedecer à palavra de Deus. Eles decidiram obedecer à voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu estou pregando também sobre caminhada cristã. Ir até o final da caminhada cristã é uma decisão. Terminar a caminhada cristã é uma decisão. É eu e você que decide. Quando eu me coloco na posição de não querer desistir, sabe quem me ajuda? O Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque eu coloquei no meu coração uma decisão de não desistir. E Deus sabe o que Deus ele é? Justo. E seria injustiça de Deus não ajudar alguém que está decidido a permanecer caminhando. Aqueles que um dia desistiram, voltaram para trás, pararam na caminhada, foi porque eles também tomaram uma decisão. A decisão que eles tomaram foi a decisão de não caminhar. E dificilmente Deus ele consegue ajudar aqueles que já estão decididos a parar. Entenda isso. Dificilmente Deus ele consegue ajudar aqueles que já tomaram a decisão de parar, de não querer mais. Um dos dias na minha vida pastoral que eu fiquei mais triste foi quando um irmão da nossa igreja desviou, muito querido, irmão muito amado, alguém que somava muito na obra de Deus. E eu mais o presbítero Marcos ali fomos na casa dele. E fomos lá para conversar e animar ele, para ele permanecer conosco. E eu lembro que nós lá, usando dos versículos que nós sabíamos na Bíblia, usando de palavras para motivar ele a continuar caminhando com Jesus. E depois de alguns minutos de conversa, ele olhou e falou assim: pastor, eu estou decidido, eu não quero mais. Aquele dia foi um dos dias da minha vida pastoral que eu fiquei muito triste, até mesmo porque era uma pessoa muito querida. Mas ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu decidi, eu não quero mais. Aí eu já recuei. Porque dificilmente você consegue mudar o pensamento de alguém que está decidido. Se até Deus tem dificuldade, imagine eu. E realmente ele decidiu. Não voltou mais para a presença de Deus. Assim como você pode decidir parar, você também pode decidir continuar caminhando. Eu só te mostro agora o caminho das pedras. Pastor, o senhor falou para mim que o senhor ia dizer para mim como vencer a arma chamada desânimo, que o diabo muitas das vezes usa na nossa vida. Vou te dizer agora. Sabe como é que vence a arma chamada desânimo? Primeiro, deixando Jesus entrar no teu barco, que é a tua vida, obedecendo quando Ele te mandar ir para onde as águas são mais fundas, e agora que é o segredo, permanecer em lugares mais fundos, permanecer aonde as águas elas te cobrem por completo. Pastor, o senhor está mandando eu ir para lugares aonde são mais fundos? Entenda, uma coisa que crente não tem que permanecer a vida toda, sabe onde é que é? Na praia. Eu tenho um sonho de um dia conhecer a água do mar, nunca fui numa praia, mas eu sei muito bem que na beira da praia a água, ela vai dar malemar no joelho.
No joelho não tem como alguém se afogar. Mas se alguém decide caminhar alguns metros mais para dentro do mar, sabe o que vai começar a acontecer? A água vai começar a ficar, o mar vai começar a ficar mais profundo. Vai começar a ficar mais profundo. Vai chegar um momento que você vai estar num lugar onde as águas já estão te encobrindo. Estão te encobrindo. Pastor, e se eu permanecer onde as águas estão me encobrindo, isso é bom? É conselho da Bíblia, pastor? É o profeta Ezequiel ouvindo a voz de Deus, entrando dentro de um rio. E Deus dizendo para ele, Ezequiel, pode entrar rio adentro. E quando Ezequiel começa a entrar, ele começa a olhar e começa a perceber que as águas, elas estão tomando conta do corpo dele. Em dado momento elas batem nas canelas. E ele pergunta para Deus, Deus, e aí? E a Bíblia fala que a voz de Deus vem de novo para Ezequiel. Caminha mais 500 côvados, rio adentro. E ele decide entrar mais rio adentro. Começa a dar aqui na cintura. Quando dá na cintura, ele ouve novamente a voz de Deus dizer, não, entra mais, vai mais. Chega um momento que as águas estão dando aqui nos ombros dele. E sabe o que Deus ele fala? Vai mais. Pode entrar rio adentro mais. Quando chega um momento que a água daquele rio cobre o profeta em todo o seu corpo, aí tu percebe pelo texto bíblico que ali é o lugar onde Deus quer que ele permaneça. No lugar onde as águas estão cobrindo ele por completo. E no lugar onde as águas estão nos cobrindo por completo, sabe onde é que é? Aonde é mais profundo, onde é mais fundo. Quando eu falo em profundidade, eu falo de relacionamento com Deus. Quando eu falo de lugar mais fundo, eu te digo uma coisa: você conseguirá vencer o desânimo que o diabo vai usar contra você, sabe como? Se relacionando mais com Deus. Você conseguirá vencer a arma chamada desânimo quando você decidir ter mais experiência com Deus. Quando você decidir ouvir mais a voz de Deus. Quando você decidir mergulhar mais em Deus. Quando você decidir mergulhar mais em Deus. Todas as vezes que o diabo tentar usar a arma chamada desânimo contra você, ela não vai te atingir. Sabe por quê? Porque você vai estar mergulhado em Deus. Eu até penso que o diabo ele consegue atingir na vida daqueles que estão na praia ainda. Se você tiver com a tua vida espiritual mergulhada em Deus, o diabo ele não consegue colocar essa arma que ele coloca na vida de muitos, chamada desânimo. E aqui eu te dou o segredo. Tome uma decisão de permanecer todos os dias da tua vida aonde as águas são mais fundas. Em outras palavras, decida ter uma vida de profundidade com Deus. Busque mais a Deus. Ore mais a Deus. Leia mais a palavra. Venha mais para os cultos. Não se contente em você ser um congregante lá e acolá. Não. Tenha um compromisso com a tua igreja local. Tudo isso vai fazer com que você tenha profundidade. E alguém que está mergulhado em Deus, o diabo não consegue atingir. Eu lembro de uma reportagem que eu assisti muitos anos atrás, num tempo que aconteceu um tsunami na Indonésia que matou quase 500 mil pessoas. Algumas décadas atrás teve um tsunami, que é ondas gigantes vindo do mar e atingindo a praia, a cidade. Nessa reportagem contava a história de um mergulhador. Esse mergulhador,
horas antes de acontecer o fenômeno do tsunami, ele tinha decidido fazer um mergulho. E ele estava no fundo do mar. No fundo do mar quando aconteceu o tsunami. E ele relata que passou-se horas lá fazendo o trabalho dele. E quando ele submergiu, ele viu o desastre que tinha acontecido. Casas destruídas, pessoas mortas. Mas ele que estava lá no fundo, não tinha acontecido nada. Sabe qual experiência nós podemos tirar dele? Se você estiver lá no fundo, em Deus, as tempestades, as ondas gigantes, elas vão passar por cima. E elas não vão te atingir. Quando o diabo lançar a arma chamada desânimo sobre a tua vida, se você estiver mergulhado lá no fundo, ela não consegue te atingir. Sério, pastor? Sério. Só está faltando isso. É nós nos relacionarmos mais com Deus. Se você se relacionar com Deus, pode ter certeza. Dias melhores virão. E você chegará no final dessa corrida que é uma maratona. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Fique de pé.